Olá amigos, aqui eu vou contar um relato, né? Praticamente vou contar assim a minha biografia em relação às coisas do xadrez, né? Como tudo começou, a origem das coisas, né? Então vamos lá. Eu quando era pequeno, tinha uns 8, 10 anos, eu ganhei um jogo de xadrez da minha mãe, bem pequenininho, com pecinhas de madeira, né? E eu brincava assim, não sabia nem as regras, brincava sem nenhuma pretensão. Aí com 12 anos, eu fui na casa de um amigo, ele tinha um jogo de xadrez que as peças eram na figura humana, né? De plástico. Nunca mais vi aquele jogo. Os peões eram um homenzinho perfeito assim, né? A torre e tal. E esse meu amigo me ensinou a jogar xadrez, né? Lógico que ele já jogava algum tempo, ele me ensinou as regras e eu apanhei consecutivamente muitas partidas dele. Eu ia lá e jogava com ele e apanhava. Depois eu comecei a empatar, aí comecei a vencer, né? Aí começou, eu vencia, ele vencia e tal. Então teve um equilíbrio. Aí ele parou de me chamar para jogar. Falou, não vou mais jogar com o André porque começou a ganhar de mim, ele começou a ficar preocupado. Os irmãos dele tiravam o sarro dele, falou, aí ó, o babaca, você trouxe o cara aí pra casa, ensinou ele a jogar, agora ele tá ganhando de você, né? E os irmãos dele alopraram, aí ele parou de jogar, tudo bem. Aí fiquei um tempo sem jogar o xadrez, e quando eu tinha aproximadamente aí uns 18, 19 anos, o meu irmão mais novo, né? Ele, ele começou a jogar xadrez, se interessou, né? Que eu brincava lá com o joguinho, e ele era muito dedicado, estudioso, então tirava nota alta na escola. E ele começou a jogar xadrez, começou a se dedicar ao xadrez, mas ele não tinha estudo. Ele não tinha YouTube na época, não tinha livros de xadrez, né? E não tinha ninguém que ensinasse ele. Um cara muito inteligente. Mas ele usava os recursos dele, né? Jogando xadrez. E ele ganhava de mim, ganhava do meu outro irmão, e tudo bem, estava tudo em equilíbrio, tirava nota alta na escola, né? Aí minha mãe comprou para ele no aniversário um tabuleiro legal da Eucatex, lá do Maluf, né? Um tabuleiro com casas enormes, de 55 milímetros, 60, não lembro agora. E as peças da Bonato, aquelas peças bonitas de madeira feitas no Paraná, né? Ficou todo feliz, né? Aí ele levava aquele tabuleiro lá, jogava na igreja, jogava na escola, jogava com os amigos, né? Tava todo contente, coitado. Aí passou um tempo, eu também jogava em outros locais, né? Eu ia para algum lugar, jogava com um amigo, jogava com outro. E com o passar do tempo, eu comecei ganhar dele, né? Ganhei acho que umas 2 ou 3 partidas dele. Aí ele abandonou o xadrez. Não quis saber mais do xadrez, porque eu sempre fui um cara relaxado, não estudava muito, não tirava notas boas. Eu sempre fui um cara medíocre. Eu tirava nota só para passar de ano. Se você passasse com 6, eu tirava 6,1. Se passava com 7, eu tirava 7,1. Né? Eu sempre fui preguiçoso, estudava só o necessário. Então, e ele não, só tirava 10, 9, 10, né? Ele ficou chateado porque eu venci e abandonou o xadrez, né? Foi uma pena. Aí meu outro irmão também, o do meio, ele muito inteligente, né? Um cara com capacidade matemática, de cálculo, assim, fantástico, também só tirava uma nota 10. E ele jogava xadrez comigo quase todo dia. Trabalhava no, quando ele era bem jovenzinho, trabalhava numa oficina do meu tio, de funilaria, e ele vinha almoçar, então depois que ele almoçava, a gente jogava xadrez, né? Ou antes do almoço jogava xadrez, 1 ou 2 partidas rápidas, depois ele almoçava. Teve até um dia que a gente ficou jogando xadrez e o cachorro pulou a janela lá, ele deixava o prato com o bife assim do lado e jogava xadrez comendo, né? E um dia eu sei o que aconteceu, nós tivemos que sair correndo lá, tinha uma galinha, o gato estava pegando no quintal, sei lá o que. Quando nós voltamos lá, o cachorro pegou o bife dele e foi embora. E esse meu irmão jogava bem, né? E ele ganhava de mim sempre. Nossa, nós fizemos um rating lá, um placar. Tava 25 vitórias a mais para ele do que mim. Ele ganhava 5, eu ganhava uma. Ganhava 4, eu ganhava uma. E foi indo depois de meses que ele estava jogando, só eu com ele. A gente nunca estudou nada, nunca estudou nenhum livro. E chegou no momento que eu comecei a vencer esse meu irmão. Aí quando eu abri 10 partidas de. Ele não conseguia mais recuperar, ele antes de procurar estudar, se desenvolver, abandonou também o xadrez, nunca mais jogou. Né? Falei, puxa, acho que é uma maldição minha. Acho que eu sou tão burro que quando eu ganho do cara, o cara desiste do xadrez. Só podia ser isso. Aí foi passando o tempo, não ligava muito o xadrez, né? E
quando eu estudei na USP, tinha um rapaz lá, o Marcelo Hartmann, né? O cara é muito legal, ele era piloto de avião, né? De monomotor, cara inteligentíssimo, fazia geofísica na USP, tá na minha classe. E esse cara um dia brincando lá falou, ó, vamos jogar um xadrez aí, né? Nossa, o cara era muito bom. Aí ele me ensinou pela primeira vez na vida, alguém tinha falado pra mim que peão dobrado era ruim, né? Pra você ver como eu era leigo, né? Nunca jogava, mas jogava de brincadeira, sem nenhum interesse. Aí ele falou, não pode dobrar o peão, porque aí ele explicou, né? E ele jogava muito bem, não ganhei nenhuma partida dele, ele conhecia muitas regras, né? Ele era muito eficiente. Aí parou no tempo o xadrez de novo, né? Fiquei uns anos sem jogar. Aí quando eu conheci a minha esposa, né? Ela era muito bonita, muito inteligente, estava no último ano de jornalismo, né? Ela disputava torneio de xadrez pela universidade lá, uma mulher muito inteligente, muito proativa e além de ser muito bonita, lógico, né? Aí quando eu ia na casa dela eu levava o xadrez para jogar, né? E ela era muito boa, ela também me vencia muitas vezes, eu conseguia vencer, ela vencia, ficava meio que empatado, né? E a mãe dela sempre ficava na sala torcendo para a filha. Quando a filha ganhava, ó, o pai, a mãe dela tirava o sarro de mim, falava, André, perdeu para a menina, você é mais velho que ela, né? Tá perdendo. E o pai dela, você é homem, meu, perder pra mulher, né? Você ficava aguentando a gozação. Aí passou um tempo também, não jogamos mais. Aí quando eu tive o meu primeiro filho, com 2, 3 anos, eu peguei, ele tinha alguns jogos de xadrez, levei para ele, ensinei o nome das peças, o menino decorou e começou a aprender de levezinho as regras, né? Mas não se interessava, eu também não ajudava ele muito, né? Mas ele guardou o nome das peças e algumas regras, né? E muitos anos depois, esse menino disputou um torneio aí com uma equipe de xadrez aqui de São Caetano e a equipe dele foi campeã de São Paulo e ele era um dos, né? Olha que maravilha, aquele pequeno empurrãozinho serviu para o garoto se desenvolver, né? Muita coisa aconteceu depois, né? Muitos ciclos e o xadrez ficou esquecido. Falei, não vou mais jogar xadrez não, né? Aí pensei numa época em comprar os livros de xadrez e frequentar um clube de xadrez que tinha aqui na cidade. Eu fui lá no clube, nossa, os caras jogavam relâmpago, eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha visto um relógio de xadrez, né? Já dá aquele pânico, aquele terror. Eu fui engolido, né, nas partidas relâmpago. Não dava nem tempo, perdia todas. E nas partidas pensadas, os caras eram muito bons, partida de 15 minutos. Eu joguei uma ou duas lá, falei, eu não volto mais, né, meu? Pô, os caras são muito bons, não dá nem pro começo. Aí desanimei, tinha comprado alguns livros de xadrez, né? Aqueles famosos livros do Idel Becker, aquelas. Desculpa, minha opinião, né? Aquelas porcarias, né? O livro ultrapassados, antigos, sem nenhuma didática, né? Aí eu peguei, comprei 5 livros, porcarias de xadrez, ficaram anos parados aqui em casa. Um dia eu levei lá no sebo, falei, quanto você quer? Ele falou, dou R$1 cada livro, pode levar embora, até jogo fora, eu não aproveitei nada daqueles livros. E aí o xadrez ficou esquecido. Muitos anos depois, depois de muitos anos que eu tinha me separado, aí conheci uma moça que era psicóloga, né? Ela falou, poxa André, por que você gosta de xadrez? Eu falei, eu gosto tal, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de praticar, estudar bem, né? Eu falei, por que você não faz o seguinte? Me ajuda aí, eu tenho umas crianças com déficit de atenção. Ela falou, eu sei fundamentalmente que o xadrez ajuda a reduzir o déficit de atenção nas crianças. Por que você não dá aula de xadrez para essas crianças? Ajudando de um lado, para que essas crianças não entrem nos medicamentos, com psiquiatra, com drogas, né? Dão drogas para as crianças ficarem menos hiperativas, achando que vai melhorar alguma coisa. E não melhora, só piora, né? Pode transformar a criança até num dependente químico no futuro. Então eu falei, poxa, que legal, né? Então vamos fazer um experimento. Aí comecei a pegar uns pacientes de psicologia para fazer xadrez para reduzir o déficit de atenção. E milagrosamente conseguimos o resultado que os remédios não conseguiam. O xadrez salvando as crianças com problema de déficit de atenção. Aí eu falei, puxa, acendeu uma luz assim. Falei, nossa, esse é um caminho legal. Vou fazer algo que eu gosto, vou ajudar as crianças, o futuro delas, vou ajudar o mundo. Poxa, olha, tá aí um negócio bacana de se fazer. Fazer o bem, né? Uma coisa gostosa. E aí comecei a dar aula para criança. Aí apareceu uma oportunidade para ser voluntário, para dar aula na periferia, para crianças pobres, né? Aí eu cheguei na escola lá, a diretora, né? Olhando meio torto assim, né? Esse professor de xadrez aí, né? Porque tinha um
um sistema de atividades. Então tinha professores de música, tinha professores de capoeira, professores de futebol de salão, de teatro, que davam aula de graça para as crianças, né? Eram voluntários. Mas a maioria lá tinha cargo na prefeitura, né? Aqueles caras que ganhavam 15, 20 pau por mês, mas aí para fazer uma gracinha com o prefeito, ia lá dar uma de bonzinho. Mas eu era duro, né? Eu bancava minha gasolina com meu carro velho, não ganhava nada. Aí eu falei, bom, vou encarar um pouco para fazer a experiência, né? Para conhecer, sentir de perto as crianças, né? Da periferia. Como que é a experiência? Bom, resumindo, quando eu cheguei lá, tinha um professor lá que dava aula de xadrez, que era outro rapaz também que tinha vínculos aí com a prefeitura, né? Tinha amiguinho de não sei quem, que ganha não sei o que lá, que é comissionado, que ganha sem receber, aquela história assim, né? Tá cheio de gente assim nas prefeituras. E aí, esse rapaz tinha 10 alunos na classe dele. Ele dava aula de manhã de xadrez. Eu ia dar aula na tarde, né? Então tinha turmas de manhã e tarde. Então a diretora falou para mim, André, faça um folder, né? Para a gente divulgar o xadrez aqui, que você vai dar aula à tarde, e você pode ir na sala de aula falar com os alunos, mostrar o teu curso, como que vai ser. Aí eu fiz um folder, né? Eu inocente, né? Não entendo nada de educação, de Paulo Freire, de pedagogia, não entendo nada. Aí eu coloquei lá, para as crianças mais inteligentes da escola, curso de xadrez gratuito depois do período de aula. Professor André, basta ir na secretaria e fazer a matrícula. Aí eu fiquei pensando, puta, que legal, né? Só espero que não venha muitos alunos. Aí eu fui lá, olhei o material da escola, era uma porcaria, né? Umas peças velhas, faltando pedaço, os tabuleiros feios pra caramba, tudo rabiscado. Falei, puta, que material péssimo, os relógios tudo quebrado, não tinha nem relógio funcionando. Falei, ixi, porcaria, né? Aí eu falei, bom, pelo menos algo de bom eu vou fazer. Eu tenho lá uns 5, 6 relógios, tenho uns 10 tabuleiros, tenho uns 10 jogos de peça, tudo novinho, eu vou levar tudo para dar para os alunos jogarem. Minha ideia, né? Aí eu fui de sala em sala fazendo propaganda do curso de xadrez. Falou, pessoal, é assim, assim, brincando com as crianças, as perguntinhas que eles fazem é muito legais, né? Teve um menininho que era assim, super delicadinho, super afeminado, ele falou assim, ai, professor, eu quero ser a dama. Eu falei, não, você vai ser quem você quiser no tabuleiro, pode ir. Aí começou aquelas crianças assim brincando, né? E a gente fez um monte de brincadeiras, eles gostaram. Resultado, por classe, tinha umas 40, 45 crianças. Entre 10 e 15 crianças levantaram a mãozinha, eu quero aprender xadrez. Vocês querem? Queremos, professor, queremos. Então vocês conversam com o papai e a mamãe, manda vir passar na secretaria e autorizar que vocês façam esse cursinho de xadrez de 1h30 depois da aula, não custa nada. As crianças tudo felizes. Aí eu fui para casa, né, falei, nossa, né, arrumei uma encrenca. Se 10 ou 15 crianças por sala, são 10 salas, querem fazer xadrez, no mínimo vou ter 100 a 150 crianças na segunda-feira lá para fazer xadrez. Como que eu vou fazer? Eu tenho material só para 20. Aí fui, nem dormi direito, falei, putz, e agora, né? Chegou na segunda-feira, tinha lá 4 crianças querendo fazer xadrez. As outras 150, os pais não foram. Os pais não deixaram. E a maioria dos pais lá não trabalhavam. Aquelas crianças iam para a escola para ter um uniforme, para ter o que comer, para o pai poder receber, sei lá, Bolsa Família, sei lá o que eles recebiam, que as crianças tinham que ir na escola. Ninguém tinha interesse que as crianças aprendessem xadrez. Aí eu passei nas outras salas também, mas é uma porcaria. Né? Da pessoa que o pobre não tem interesse em evoluir. Não as crianças, os seus pais. Pobreza intelectual da miséria dos pobres, né? Aí eu fiquei muito chateado com isso e prossegui. Aqueles 4 alunos, comecei a dar aula para eles. E interessante que tinha o tic-tac-check também, que eu descobri. Eles adoraram o tic-tac-check, eles jogavam muito. Com o passar do tempo, irmãos dos alunos que estavam fazendo xadrez se interessaram pelo xadrez e começaram a participar da aula. E interessante, os pais chegavam mais cedo e eles ficavam sem fazer nada. Eu falei, ó, joga aqui o tic-tac-check, ensinei. Os pais ficavam jogando com os alunos, o pai com o pai. No fim tinha 10, 15 pessoas brincando na aula. Então foi uma coisa contagiante, assim, exponencial, né? Maravilhosa. Meninos de periferia, meninas inteligentíssimas. Tinha uma menina lá que era
O nome dela é Isabel, ela é linda, muito bonita. E no primeiro dia de aula ela olhava para cima, né? Observação, nenhuma das crianças sabia tabuada, né? E aí eu comecei a pedir a tabuada para eles, mostrar como funcionava, dar uma lógica para eles poderem calcular, fazer a tabuada. Eles ficaram muito felizes fazendo aquilo, jogando, né? E essa menina que era dispersa, depois de 2 meses de aula, a mãe dela falou: Nossa, professor, parabéns. Minha filha tinha um problema sério de déficit de atenção e ela começou a ir tão bem na escola que a professora quer saber que remédio que eu dei para ela. Fiquei super contente. Falei: Olha, missão cumprida, né? Mas daí, infelizmente, no decorrer do tempo, os funcionários públicos municipais, né, eles emendavam todos os tipos de feriado. Por exemplo, a minha aula era na sexta-feira, uma vez por semana, 4 vezes por mês, naturalmente. Quando tinha um feriado na segunda-feira, eles emendavam. Falavam: professor, não precisa vir, nós vamos emendar. Quando tinha feriado na quarta-feira, eles emendavam. Quando tinha feriado na quinta, eles emendavam, né? Porque não era uma coisa curricular. Então essa galera queria sair fora. Eles estavam ganhando para trabalhar lá. Mas aqueles caras que trabalhavam meio período, ganhavam tipo 10 pau por mês. Eu ia lá de voluntário, mancava gasolina, meus materiais todos e não ganhava um centavo, né? Depois que comecei a perceber que a galera que ajudava lá era toda gente ligada aos políticos, né? E só eu que estava lá de bobão, realmente sendo voluntário. Mas missão cumprida, adquiri minha experiência, ensinei as crianças e aí eu rescindi o contrato e não fui mais, né? E aí prossegui dando aula para crianças assim indicadas, poucas, não eram muitas, né? E aí eu conheci um professor de história, pessoa muito inteligente, muito humilde, pessoa muito correta. E ele falou: André, eu queria fazer aula de xadrez com você. Eu falei: Sérgio, eu sou professor simples, né? Um iniciante. Eu tenho uma certa experiência com criança, com adulto eu nunca tive. Não, passa tudo que você sabe. E eu estou fazendo um curso pós-graduação de xadrez, né? E eu estou com dificuldade em resolver alguns exercícios, entender alguns temas de problemas de xadrez, do checkmate, né? E eu comecei a ajudá-lo, né? Eu dava aula do básico para ele e também ajudava ensinando para ele como resolver alguns problemas do xadrez, né? Foi indo, ele sozinho conseguiu passar com 9,5 na prova da pós-graduação, junto com os outros professores, da maioria de educação física, né? Então eu me senti muito realizado, porque eu consegui transmitir o mínimo de conhecimento necessário para ele superar. E ele ficou muito contente. Aí chegou um ponto, depois de uns 3, 4 meses de aula, eu falei: Sérgio, não tem mais nada para ensinar para você. Ele falou: que pena, professor. Ele falou: é o seguinte, tem um professor muito bom, que é o professor Mário Vaz, que eu gosto muito dele, eu quero fazer aula com ele, e eu vou te indicar para ele. Aí eu apresentei ele para o professor Mário Vaz, ele foi ver uma aula que eu estava fazendo com o professor, e por algum motivo ele não gostou, ele achou que o professor era muito rápido, raciocinava muito rápido, exigia muito, e ele não iria acompanhar. Então eu falei: então vamos fazer assim, eu assisto a aula com o professor Mário Vaz e eu repasso as aulas para você. Lógico, o professor Mário Vaz é um cara que já foi campeão de Santo André, campeão das indústrias, do SESI, é um cara fera, joga muito, ele parece o Filidor, ele é um exímio jogador e um excelente professor também, né? Mas ele se sentiu um pouco distante daquela realidade que o professor Mário Vaz está acostumado, né? E aí nós fizemos um acordo. Eu assistia a aula com o professor Mário Vaz e repassava as aulas para ele. E aí nós ficamos assim vários meses, né? Aí chegou um ponto que ele falou assim: olha, eu acho que o meu conhecimento tá razoável porque eu quero, já que eu sou professor de história, eu queria que você pudesse fazer aulas para mim da história do xadrez. Aí foi sensacional, porque eu comecei a estudar a história do xadrez pelos vídeos do YouTube, pesquisando em literaturas e formando assim uma espécie de aula para dar aula desde o começo do xadrez. Aí eu consegui fazer uma relação fantástica do xadrez desde o começo, que na Europa praticamente ele começou em Portugal com o Damiano, que era um boticário, né? Depois ele foi migrando de Portugal para Espanha, para Itália, para França, para Alemanha, finalmente para a União Soviética, né? Então, e a Inglaterra e França, que eu esqueci de falar. Então o xadrez ele fez um tour pelas maiores potências da Europa até chegar na União Soviética. Então foi muito legal, foi muito bom. Eu montei 4 brochuras de 100 folhas muito sobre história do xadrez,
fiz a árvore cronológica dos fatos, do xadrez, dos acontecimentos mundiais. O xadrez sempre, por incrível que pareça, ele acompanha a economia dos países, né? Então foi muito legal esse processo. E passado um tempo, né, já que eu conversava muito com o professor Mário Vaz, ele um dia comentou comigo sobre essas referências, essas leituras. Ele lê muito, é uma pessoa muito culta, muito informada. E um dia eu falei para ele, professor Mário Vaz, eu estou fazendo os tabuleiros aqui, né? E eu gosto da cor verde e branca, né? Mostrei várias tonalidades do que eu fazia os tabuleiros primitivos. E um dia ele falou, olha, experimenta fazer bege e verde, porque segundo alguns estudos, algumas pesquisas, são as cores que foram indicadas por Bobby Fischer quando ele tinha dores de cabeça por causa do tabuleiro preto e branco. E aí veio a ideia de criar o tabuleiro Fischer, tá? Aí eu comecei a produzir o tabuleiro Fischer na cor bege e verde. Primeiro nos adesivos de papel de parede, que eu fazia xadrez magnético. Depois via conhecer uma pessoa que tem uma empresa de impressão gráfica industrial, né? E ele fez um preço bom para mim, aceitou fazer poucas peças e começou a produzir o tabuleiro Fischer. Aí nessa sequência toda, eu entrei num grupo de WhatsApp e sem querer vi a propaganda do livro do John Barroso, o 500 Checkmates Chocantes. E aí, naquele grupo de WhatsApp, o John Barroso se manifestava, falava com algumas pessoas, e o pessoal muito vaidoso, muito invejoso, sei lá, não queria aproximação com o John Barroso. É uma pessoa muito educada, uma pessoa muito simples, muito culta, né? O cara fala só 7 idiomas, né? Trabalha em 4 empregos nos Estados Unidos, faz programas de estatística para multinacionais, dá aula na Universidade de Pittsburgh, foi presidente do clube de xadrez por mais de 10 anos, já viajou para Nova York, já jogou com os xadristas nas praças, fala russo, lê russo, né? E então o John Barroso foi muito suscetível à minha amizade e nós começamos a conversar pelo WhatsApp, né? Eu gostei muito do livro dele, 500 Checkmates é um livro muito bom para os iniciantes, né? Um livro muito legal, os 500 Mestres Checkmates Chocantes. Vou até pegar aqui. Então, até o livro do John é esse aqui, ó. Aqui está o meu querido amigo John Barroso. Um livro muito legal, tem 500 Checkmates Chocantes, tem algumas noções de abertura e outras estruturas do xadrez, para quem está começando, muito bom. E ele fez mais 2 livros, né? Como aumentar a sua força enxadrística. Opa! Vamos acertar aqui. 1 e 2. Então, esses livros são muito interessantes. E fazendo amizade com o John veio para o Brasil a participar assim, de palestras, porque ele também escreve livros de literatura. Por incrível que pareça, o cara parece o Leonardo da Vinci, né? Faz de tudo um pouco. E aí, conversando com o John, ele comentou comigo que ele queria muito peças baixas para jogos de partidas rápidas, né? E ele procurou nos sites chineses, procurou nos Estados Unidos, na Europa, e não achou jogos baixos, rebaixados, porque para fazer jogos de blitz. E foi aí que o John falou para mim, poxa, André, eu não acho peças rebaixadas, eu estou procurando, você conhece algum site, algum lugar que tenha? Eu falei, pô, John, sem problemas, cara, se você permitir, eu vou fazer uma experiência. Eu vou pegar as peças da Jenny que eu tenho aqui e eu vou cortar e colar. Porque as peças de xadrez, você pode encurtá-las, que as características delas permanecem. E aí eu coloquei peso e chumbo. Aí o John ficou muito feliz. Falei, ó, John, já preparei os seus jogos, né? Aí ele já falou pra mim, quando ele vier pro Brasil de novo, vai vir em 2023, eu já vou ter que fazer uns 4 jogos desses para ele, que ele quer levar para os Estados Unidos, né? E quando o John esteve aqui, eu dei um tabuleiro Fischer para ele, né? Um tabuleiro Fischer eu dei para ele de presente, e tá lá na casa dele, numa mesa temática que ele fez de xadrez, com os pés em formas de peças, tá lá. E também dei para ele um jogo de peças feitas na Bahia por um escultor brasileiro, né? Muito bonitas. Então ele ficou super contente. E o John me deu a ideia das peças rebaixadas. E o professor Mário Vaz tinha me dado a ideia do tabuleiro Fischer.
Então você vê como as coisas vão se interligando umas às outras, né? Como foi hoje que eu conversei com uma pessoa ligada ao prefeito, falei, olha, o prefeito lá de São Bernardo está passando o pé em vocês, hein? Aí o cara, o que nós podemos fazer para dar uma passada de perna nele? Ele falou, a primeira coisa, você tem que montar uma estrutura boa do xadrez aqui na cidade. Porque lá ele já fez uma área grande, coberta, tem mais de 100 mesas, tem banheiro, lanchonete, para o pessoal praticar o xadrez. É praticamente um clube de xadrez municipal, só não está aberto por causa da pandemia. Aí eu falei pro assessor do prefeito, façam isso aqui também. Se ele colocou 100 mesas, põe 150 mesas, vamos pôr um diferencial. Põe lá uns 5 professores da prefeitura para ajudar a incentivar as crianças a aprender o xadrez. Põe painel magnético, dá apoio. Pô, você pode dar uma turbinada no xadrez aqui na cidade, né? E tem um museu em frente da loja do meu amigo, que entra uma pessoa por dia. Uma área enorme, era uma antiga escola, foi tombada pelo patrimônio, porque a arquitetura dela é antiga, de 1920. Aí eu falei para o assessor do prefeito, faz o seguinte, pega esse museu, reloca ele para outro lugar e transforma essa escola aqui no centro numa escola para crianças superdotadas da periferia. Vai ser a primeira cidade do Brasil a ter uma escola para crianças superdotadas. Aí o cara, pô, que ideia legal que você está me dando do xadrez. Então, leva lá para o prefeito, meu amigo. O que o político precisa é um pouco de imaginação, né, que eles não têm. Então tá aí, as coisas, umas vão se conectando às outras, né? Da mesma forma que uma lanchonete que estava falindo aqui perto da loja do meu amigo, e eu conversei com eles, falei, ó, que tal a gente fazer um encontro de xadrez aí, toda segunda-feira, e comecei a divulgar, de brincadeira, falei, quem sabe o pessoal topa, e não é que o pessoal topou, começou a ir 8, 10 pessoas jogar xadrez lá, e depois veio a pandemia, infelizmente acabou tudo, tá? Mas agora nós vamos retornar os projetos. Então, é uma coisa, quando você começa a pensar no xadrez e pensar as ramificações que você pode criar comercialmente, institucionalmente, as coisas parecem que começam a ser plantadas, elas começam a se desenvolver, né? Para nossa felicidade apareceu esse filme maravilhoso na Netflix, né, o seriado, O Gambito da Rainha, fantástico, que apareceu de garotas querendo aprender o xadrez, né? Que eu tenho contato. Então é assim, o universo ele é maravilhoso. Basta você propagar, investir nas ideias e trabalhá-las para que dê o resultado, tá bom? Então aqui eu espero que contei um pouco para vocês algumas conexões, né? Recentemente uma conexão maravilhosa com o Carlos Alberto da Jenny, né? Que está ajudando o Sr. Ralph. Eu compro materiais da Jenny para fazer as peças rebaixadas ou para colocar chumbo nas peças e vender também, né? Que elas ficam bem mais pesadas. E nisso também ganhei um relógio fantástico, né? Vamos pegar ele aqui rapidinho. Um relógio da Jenny, tá? É um relógio, já mostrei para vocês aqui, um relógio retrô vintage de 10 minutos. E você vê o nosso amiguinho aqui, vamos lá. Vou dar uma cordinha aqui pra gente jogar. Olha lá. Serve o ponteirinho do segundo. E esse relógio é diferente, né? O ponteirão trabalha no sentido anti-horário e ele vai bater na setinha. Olha lá que legal. E funciona direitinho. O relógio de 10 minutos mecânico, eu acho que é o único no mundo. Ó. Por dentro ele parece muito com o relógio da Gardé, viu? O Gardé primitivo é assim, caixa de madeira, tudo de madeira, e é muito legal. Pinos de latão. Eu gosto mais do da Jenny porque está aqui comigo, tá bom, meus amigos? E tem todo o mérito do mundo. E parabenizar também a Jenny pelo excelente trabalho que tem feito, produzindo as melhores peças do Brasil. Tá bom? Então fica essa dica para vocês, meus amigos. E se vocês precisarem de materiais de xadrez, podem contar comigo, que estarei sempre disponível aqui para ajudá-los. Qualquer coisa que vocês precisarem, meu WhatsApp está aqui. Podem fazer contato em alguns canais do YouTube. Muito obrigado por ouvir essas histórias das conexões
e como tudo começa. Como termina, ninguém sabe, mas como começa e como continua, nós estamos atrás disso. E, mais uma vez, não deixe a centelha da vida do xadrez apagar em você. O xadrez é vida, o xadrez é uma necessidade, e o xadrez passa a ser uma obrigação da gente com o mundo.